Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindas. Agradeço a disponibilidade de tempo, né? De espaço por estarem aqui. Esse nosso encontro de hoje vai ser gravado, né? Assim que nós terminarmos, eu compartilho com vocês tanto o link do vídeo quanto os slides que eu vou utilizar aqui na nossa apresentação, né? A gente vai fazer uma explanação rápida da nossa aula 2 do capítulo 1, né? Eu já deixei um material lá no sala de aula para vocês, lá no campo semana 2, né? São 8 vídeos curtos, né? E aí dá para você ir assistindo de acordo com o seu tempo, né? É óbvio que é um material que os 8 vídeos somados dão um certo tempo, né? Que você vai precisar, mas ele está dentro daquela estipulado, né? Que a gente tinha combinado lá no primeiro encontro, tá? Então eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, um resumo do conteúdo e depois a gente abre para as perguntas, né? Para as dúvidas que vocês tenham no sentido tanto do material quanto da navegação ou algum outro problema que tenha surgido aí nos últimos instantes, tá? Então, só um minutinho aí que eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Com a minha apresentação. Só um instante, por favor. Pessoal, vocês podem a qualquer instante fazer perguntas, tá? Não tem problema nenhum. Fiquem aí à vontade. A gente vai sempre, na medida do possível, né? Para ir ajudando vocês, tá bom? Então, pode abrir microfone, não tem problema, ou se preferirem levantar a mão, ou se preferirem também deixar a dúvida no chat, depois eu retomo ali para que vocês possam ver, tá? O combinado, né, que a gente fez, ou os combinados, né, para deixar aí o nosso link de conexão mais levinho, se vocês puderem deixar a câmera desabilitada, tá? Bacana, para deixar o link leve para todo mundo, para mim principalmente, né? Que a minha internet ela é um pouco complicada. E se por acaso, né? O segundo combinado, se por acaso a minha conexão cair, vocês permaneçam, tá bom? Eu retomo assim que o meu modem reiniciar, tá? Pessoal, esse material que eu utilizo aqui é um material da própria Cisco, tá? Da NetAcad. É um material autorizado e produzido por eles, então a gente pode compartilhar com vocês, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dos componentes do PC, tá? Óbvio que seria muito mais rico, mais interessante se nós estivéssemos todos juntos na escola para poder vivenciar essas peças, para poder encaixar e desencaixar. Então, nesse momento aqui, eu preciso muito daquela força mental, né, daquele exercício mental para imaginar que todos nós estejamos lá, né, com os equipamentos na frente, para que vocês possam visualmente me acompanhar. A gente vai falar hoje sobre os componentes do computador, tá? E o que a gente vai utilizar, como a gente tem feito nos últimos encontros, é um modelo desktop, tá bom? Aquele modelo de mesa, aquele modelo que a gente utiliza com bastante frequência no trabalho, né, ou até mesmo na escola, tá bom? A gente falou há 15 dias atrás, lá na aula 1, a respeito dos gabinetes, né, e só para retomar um pouquinho e nos posicionar, o gabinete, ele tem alguns formatos diferentes, o que proporciona alguns modelos de placas, né, alguns modelos de peças que vão ser colocados ali dentro. Todo gabinete, né, precisa ter um bom fluxo de ar, então quando você faz a instalação de um computador, quando você vai fazer qualquer tipo de manutenção, é necessário que você tenha fluxos de ar, ou seja, que o ar possa circular livremente para que ele possa refrigerar o equipamento. E os gabinetes, né, como nós falamos, eles têm tamanhos diversos,
seguem aí regularmente alguns padrões, né? O horizontal, o torre, o mini torre e o all-in-one, mas pequenas variações, tanto de material quanto de formato, são perfeitamente aceitáveis, né? Dentro do gabinete a gente tem várias peças, a gente tem vários componentes. O primeiro que a gente apresenta para vocês é a fonte de alimentação, tá? É uma caixa, como essa aí que vocês estão vendo dentro do slide, né? Essa caixa, ela tem um conjunto de fios, né? E esses fios, eles têm na ponta, né? Na ponta deles, os conectores, né? Para serem encaixados nos diversos componentes dentro do gabinete, tá bom? No vídeo da aula, no material do NetAcad, lá vocês têm bem detalhado, né? O que cada um desses conectores pode fazer, né? O nome técnico deles, quantos pinos ele tem, né? Quantos buraquinhos ele tem. Lá as imagens estão mais próximas, né? É mais fácil de vocês conseguirem me acompanhar. Mas uma coisa que é interessante perceber, né? Sempre, é que fonte de alimentação tem um sistema de refrigeração próprio, tá? O gabinete, né? Vai ter um sistema de refrigeração que a gente vai conhecer, mas a fonte de alimentação tem um só para ela. E por que isso, né? A fonte de alimentação ela é um dos componentes que mais aquece, ela é um dos componentes que precisa de um fluxo de ar reforçado, né? E é ela que mantém todo esse conjunto de peças funcionando satisfatoriamente, tá? E muitas vezes não só as peças do gabinete. Quando você usa algum dispositivo conectado à porta USB, a fonte de alimentação também é responsável por fornecer energia para aquela peça, para aquele componente que você colocou, tá? Então, ela precisa ser capaz de suportar, né, o fornecimento de energia para aquilo que você tem dentro do gabinete e mais um pouquinho para os elementos que estão do lado de fora, tá? Pessoal, a fonte de alimentação, a função dela é converter, é transformar os 110 ou os 220 volts da rede elétrica em tensões, em níveis de energia necessários para funcionar os diversos componentes da máquina. Existem alguns valores, né, que vocês vão me ouvir falar muito. Esses valores eles são padrão, né, e você encontra em qualquer fonte de alimentação, tá? Então, as saídas ou os valores das saídas são 12 volts, 5 volts e 3,3 volts, tá? Então, tudo aquilo que tiver um motor dentro do seu gabinete trabalha com 12 volts. Tá? Motor, 12 volts. A parte de lógica da sua máquina, né? As placas e tudo mais, elas trabalham com essa linha de energia de 5 volts. E, atualmente, né, os processadores, as CPUs modernas e os módulos de memória RAM modernos utilizam a energia, a tensão de 3,3 volts, tá? Para que a sua máquina funcione, todas essas tensões precisam estar presentes. A gente vai aprender lá no capítulo 3, né, como é que a gente faz o diagnóstico dessa peça. Como é que a gente testa para saber se ela está funcionando ou quais são os sinais que essa fonte pode apresentar quando a gente percebe algum problema. Um detalhe importante é que quando você compra um gabinete avulso, tá? Independente do tamanho, do formato desse gabinete, geralmente ali dentro já vem uma fonte de alimentação padrão. Tá? Essa fonte de alimentação padrão é capaz, né, de manter energizado todos os componentes que estão ali dentro e fazer um funcionamento básico da sua máquina. A gente vai ver mais adiante no capítulo 2
que existem componentes que vão precisar de um pouquinho mais de energia. Então, se você vai construir um computador para alguém, ou até mesmo para você, né, montar um computador, talvez esta fonte que veio no gabinete, ela precise ser substituída por uma fonte de maior capacidade de fornecimento de energia. Tá bom? Então, em linhas gerais, a fonte de alimentação recebe a energia da rede elétrica e converte nesses três valores que eu indiquei: 12, 5 e 3.3. Cada um desses fios tem uma ponta e essa ponta vai encaixada em algum componente dentro do gabinete, tá? Pode ser na placa-mãe ou nos outros, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, dentro do gabinete, o que mais que a gente tem, né? Várias peças, tá? A principal, ou aquela que vai receber outras peças, é a placa-mãe, ou motherboard. Vocês vão me ouvir falar muito de um termo chamado backbone. Backbone é centralizador, concentrador. Tudo vai ficar nele. Por isso que se chama placa-mãe, tá? A analogia é verdadeira, né? Tudo aquilo que tem dentro do seu computador vai se conectar à placa-mãe de alguma forma, tá? Pode ser diretamente, encaixando diretamente, ou pode ser através de fios. Tá? Mas toda a interconectividade, tudo aquilo que está ali dentro, vai estar se conectando à placa-mãe. Placa-mãe tem diversos modelos, tem diversos formatos, tem diversas funcionalidades. Ao longo do curso a gente vai apresentando muita coisa para vocês poderem ir conhecendo. Mas já adianto que é extremamente difícil, né, saber decore salteado tudo de todas as placas, tá bom? Não é assim que funciona, né? Temos vários fabricantes, vários modelos, várias configurações, né, para computadores populares, para computadores gamers, para servidores. Então, ao longo do curso aqui, a gente vai apresentando os diversos formatos e capacidades. Mas lembre-se sempre, né? Dentro do gabinete você tem uma placa-mãe, que é uma placa de circuito, né? Uma placa de circuito eletrônico. Você já deve ter visto várias delas por aí, né? E essa placa-mãe, ela recebe todos esses componentes, né? Todas as fiações para poder funcionar. Lá no material que eu disponibilizei na aula, né? Vocês vão ter lá um exemplo de uma placa para a gente começar a conversar, tá bom? Durante as outras semanas eu vou trazendo outras placas para vocês. Na placa-mãe, né, a gente coloca um componente que é o cérebro dessa máquina. Tá? O cérebro dessa máquina é a CPU, que na verdade, tecnicamente, o nome da CPU, né, tecnicamente é Unidade de Processamento Central, ou processador. Ok? Então, antigamente, você ouvia falar assim, vou levar minha CPU para consertar. A gente já falou sobre isso, né? Não, você vai levar o gabinete, porque a CPU é uma peça que vai colocada dentro da placa-mãe, ou encaixada na placa-mãe. Pessoal, vamos entender o seguinte, ó. CPU, ou processador, é uma peça, é um chip eletrônico, é um componente que tem uma função incrível dentro da máquina e é o responsável por fazer todo o processamento lógico das informações, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça desde já, se você nunca ouviu falar dele, né? Ele é quem vai gerenciar os blocos lógicos, ele é que vai gerenciar as informações, os bits, os bytes. E quanto mais poderoso ele for, melhor vai ser a sua máquina. Bacana? Então, quanto mais poderoso ele for, melhor é a sua máquina. Só que, assim como a fonte de alimentação tem um sistema de refrigeração exclusivo para ela, o processador também tem um para ele. Tá? Processadores atuais hoje trabalham aí na faixa dos 90, 92, 95 graus Celsius. Né? É quase
a temperatura da água fervendo. Então você precisa também ter um sistema de refrigeração para garantir o perfeito funcionamento dele. Tá? Esse sistema de refrigeração é muito, muito parecido com um sistema da geladeira da sua casa, muito parecido com o sistema de refrigeração dos carros, né? Só que aí a gente tem que entender que é um tamanho menor, né? É um componente menor, tá bom? Esse sistema, ele é montado sobre a CPU, a gente vai ver isso em detalhes nas próximas aulas, e permite, né, que esse componente trabalhe de maneira mais suave em termos de temperatura. Todo computador moderno tem sistema de refrigeração para o processador, tá bom? Toda máquina tem. E o que é muito legal, esse sistema trabalha conectado à placa-mãe também, e quando ele dá problema, dependendo do modelo da placa-mãe, ela te avisa que o sistema de refrigeração não está funcionando adequadamente. Tá? Então isso é muito bacana também, é uma funcionalidade recente das placas-mãe. Tá? Junto com o processador e o seu sistema de refrigeração, a gente tem um componente secundário, mas não menos importante, que são as memórias. Pessoal, lá no material da aula, eu detalho para vocês os tipos diferentes, né, a evolução deles. Mas nesse momento aqui, vamos imaginar o seguinte, ó. O processador, a CPU, é o cérebro da máquina, tá bom? A memória é a memória desse cérebro mesmo, né? A memória é um componente que vai manter todas as informações necessárias para que o processador trabalhe, para que ele funcione. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, num editor de textos, no Word, você, a princípio, não está trabalhando no processador. Você está trabalhando nas memórias, tá? Elas é que vão manter os bits, os bytes e vão fazer o envio para que o processador faça as operações necessárias. Tá? Então, vamos entender o seguinte. A memória do computador é algo que a gente conecta à placa-mãe, a gente encaixa na placa-mãe, e essa memória, ela é igual à nossa memória mesmo, né? Ela vai fornecer um braço direito para o processador, para ele poder ter todas as informações na hora que for necessário. Um detalhe importante, tá? Quanto mais memória você tiver na sua máquina, melhor vai ser o desempenho dela, melhor vai ser a performance dela. Olha que legal. Você pode ter na sua máquina um processador bom, com alto poder de processamento, e pode ter uma boa quantidade de memória na sua máquina, para que você possa trabalhar melhor. Não significa que você precise ter quantidades absurdas de memória na sua máquina, mesmo porque tem um limite. Tá bom? A sua placa-mãe, ela tem um limite. Mas ter o suficiente para abrir todos os programas que você precisa é uma boa medida. Tecnicamente, as memórias são divididas em duas categorias, tá? Memória ROM, R-O-M, e memória RAM, R-A-M. A diferença é técnica, tá? Técnica. A ROM, com O, né, com a letra O, ela só pode ser lida. Então, quem está programando a máquina, quem está usando o editor de textos, não vai acessar a memória ROM. A memória ROM, ela é do sistema, ela é da máquina, é a máquina quem vai usar. Tá? É uma memória também, mas é a máquina que vai usar. Já a memória RAM, RAM com A, essa sim é o operador, é o usuário que vai trabalhar com ela, tá? Porque ela vai estar trabalhando com os programas, né? Com a interface máquina-usuário. Um segundo detalhe técnico.
As memórias RAM, quando você desliga o computador, o conteúdo delas é perdido. Tá? É o que a gente chama de volátil. Tá bom? Ela só funciona quando o computador está ligado. Já a memória ROM, tanto faz máquina ligada ou desligada. O conteúdo dela, da memória ROM, permanece nela. Por isso, que quando você liga o computador uma semana depois, um mês depois, quando você voltou de férias, o sistema operacional está lá, né? O programa Windows está lá, os seus jogos estão lá, tudo está lá. E a máquina liga. Tá? O ligar essa máquina é feito pelo conteúdo da memória ROM com O. O que você compra, o que você adiciona é memória RAM, tá bom? A memória ROM, ela já é uma peça que vem invariavelmente na placa-mãe ou, por exemplo, num periférico chamado placa de vídeo ou numa placa de som, tá? Então, estas são as diferenças. Mas entenda que a memória é um suporte direto ao processador e é ela quem vai trazer ali os bits e os bytes para que o processador possa trabalhar, ok? Lá no material da aula, eu disponibilizei todos os modelos, expliquei direitinho como é que funciona e lá tem as fotos para você. Então, sempre que possível, dê uma olhadinha lá. Dentro ainda da placa-mãe, a gente tem a possibilidade de encaixar outras placas eletrônicas, tá? E essas placas, elas têm funcionalidades diversas. Você pode colocar uma placa de vídeo dedicada para os seus jogos. Você pode colocar uma placa de som. Você pode colocar uma placa de rede wireless, tá? Tudo isso a gente vai detalhar com mais cuidado nos próximos momentos. Mas entenda o seguinte. Placas de expansão são placas que você coloca a uma outra placa, que é a placa-mãe, para melhorar a performance do seu computador. Tá bom? Ah, mas o meu não tem essas placas de expansão, né? O meu computador ele é muito simples, é barato. É verdade. Existe um segmento de produtos de placa-mãe que não precisam de nada mais nelas para poder funcionar. Tá? Basta a placa-mãe, o processador e as memórias. Tá bom? Agora, existem placas-mãe que são desenvolvidas para servidores, para jogos, né? Para desenvolvimento de sistemas. Essas máquinas precisam, sim, ter placas de expansão com determinadas funcionalidades. Tá? Não sei se vocês já visitaram um escritório de engenharia ou tiveram contato com algum. As máquinas ali usam, né, o AutoCAD, que é um software de engenharia, e essas máquinas precisam ter muito espaço de armazenamento, lógico, e muita memória de vídeo. Então, são placas de expansão que você adiciona. Mas vamos entender o seguinte, ó, tem placa-mãe que funciona sozinha, que não precisa de placa de expansão, mas tem lugar ali para você colocar se você quiser. E tem placa-mãe que precisa de placa de expansão. Tá bom? Lá no material de vocês tem todo o detalhamento dessas placas de expansão. Ainda dentro do gabinete, a gente precisa ter os dispositivos de armazenamento. Pessoal, armazenamento lógico, né? Armazenamento de informações, de arquivos, de bits. Né? Hoje a gente tem alguns tipos, né? Nós temos o HD, o SSD, temos também as unidades de armazenamento óptico, né? De leitura óptica. Hoje a gente tem pendrives que podem ser colocados externamente. Hoje a gente tem HDs externos que podem ser colocados de maneira a ser uma extensão do armazenamento do gabinete. Então, tudo que a gente tiver na nossa cabeça, que retém a informação do usuário, que salva, que mantém bits e bytes registrados, são dispositivos de armazenamento.
Qual que é a diferença do dispositivo de armazenamento para a memória? Pessoal, lembra que eu falei? A memória ela é volátil. Ou seja, a hora que você desligou a máquina, apagou. Então você precisa ter um dispositivo, você precisa ter um equipamento ali dentro para armazenar as informações de maneira fixa, tá? Você precisa ter ali equipamento necessário para manter essas informações. Por quê? Amanhã você pode precisar dessas informações, desses arquivos. Lá no chat, o Rafael colocou assim, o HD não é um tipo de ROM? Não, porque o HD você pode ler e você pode gravar, tá bom? A ROM, o Rafael, ela é só leitura. Ela já vem configurada pelo fabricante, pelo engenheiro, tá? O HD é diferente. O HD, ele tem informações que vêm de fábrica, mas ele tem também informações que o professor, melhor, que o operador coloca ali, que o usuário coloca, tá? Então isso é o que diferencia. E outra coisa, o custo, tá, pessoal, de uma memória RAM é alto, se comparado a um HD, a um SSD, a um dispositivo de armazenamento interno, tá? E isso impacta diretamente no nosso bolso, tá bom? Então vamos com muita calma, ter muita memória é legal, mas a gente precisa ter um outro dispositivo para armazenar as informações que seja confiável e barato. Legal? Um dos objetivos, né, de usarmos computadores é termos vídeo, é termos um contato visual com aquilo que foi feito, que foi produzido. Tá? Então é muito comum que a gente tenha uma placa de expansão de vídeo ou um local de saída do sinal de vídeo, onde é aquele local onde a gente coloca ali o cabo de vídeo. Esse local onde a gente coloca o cabo de vídeo, tecnicamente a gente chama de porta de vídeo. E essa porta de vídeo ela pode ter vários formatos, né? Pode ter várias especificações, tá bom? VGA, HDMI. E pessoal, é o seguinte, olha, realmente é uma sopa de letrinhas e de padrões as portas de vídeo. O que a gente tem que fazer, né? A gente tem que conhecer visualmente, né? Olhar e falar assim, ah, isso aqui parece ser um HDMI, ah, isso aqui parece ser um VGA. Mas a certeza absoluta a gente só vai ter na documentação da placa-mãe. Tá bom? Então a dica que eu dou para vocês é, óbvio, né? Existem características que quando você olhar, você vai dizer assim, ah, tá, isso aqui é um HDMI. Porém, a geração, né, a versão, o tipo que está ali, apenas a documentação é que vai te fornecer com maior precisão. Tá bom? Além da porta de vídeo, a gente tem outras portas, né? Que lá nos vídeos da aula eu mostrei para vocês, a porta PS2, as portas USB, né? Todas elas ali com as suas funcionalidades, todas elas com as suas especificações técnicas e tudo mais. Agora vamos falar tecnicamente, né? Existem portas que permitem que você encaixe coisas e remova coisas com a máquina ligada. Ok? Essas portas, tecnicamente, elas se chamam hot swap. Troca a quente, tá? Máquina ligada, você vai lá e troca. É o caso, por exemplo, das USBs. Você não precisa desligar a sua máquina para colocar um dispositivo USB ali, tá? Isso é padrão, é hot swap, troca a quente, troca com a máquina ligada. Muitas portas gerais não são assim, tá? Muitas não são. Por exemplo, PS2, que é aquele padrão antigo de teclado, alguns padrões de vídeo, né? Principalmente quando você tem o som incorporado, que é o caso do HDMI. Na grande maioria das vezes funciona, mas às vezes é necessário dar um reboot, dar uma religada na máquina para que aquela porta possa ser reconhecida.
E um outro detalhe importante, né? Se você já olhou o formato de qualquer adaptador USB, você vai ver que ele é retangular, né? E ele encaixa só de um jeito. Por isso que ele permite a colocação e a retirada facilmente. Se você olhar o seu cabo de vídeo, né, seja ele o VGA, um HDMI, você vai ver vários pininhos ali, né, vários terminais. E se você não tomar cuidado no momento da conexão, você pode causar um problema grande se o equipamento estiver conectado. Então é fundamental que você saiba o que pode ser conectado com a máquina ligada e aquilo que não pode. Tá bom? Vamos criar um padrão dentro da nossa cabeça, né? O USB é hot swap. O USB você pode trocar, conectar coisas e remover coisas com a máquina ligada. Qualquer outro dispositivo é necessário cautela redobrada, principalmente por conta dos pinos de conexão, né? Do encaixe, do formato do encaixe, tá bom? E falando nisso, né? Se a gente tem portas específicas para vídeo, pessoal, a gente tem que ter cabos específicos, tá bom? Você já deve ter enfrentado um problema assim na TV da sua casa, num projetor que você foi em algum lugar. Aí o seu computador tem a saída HDMI, mas a TV não tem. Então, assim, pessoal, olha, as portas de vídeo possuem necessidades especiais. Então, uma porta de vídeo HDMI exige um cabo HDMI. Uma porta de vídeo VGA exige um cabo VGA para poder funcionar. Tá? Esses cabos a gente encontra no mercado facilmente, tá? Razoavelmente barato. Hoje em dia nada é barato, né? Nada é barato. Então, vamos colocar o cabo aí nessa categoria. Mas tudo você acha. Então, se você comprou uma TV nova, não é? E você acabou de assinar a sua TV a cabo, provavelmente você vai precisar de um cabo HDMI. Tá? Muitas vezes o fabricante, né, a empresa que vai te fornecer o serviço, entre aspas, vai te dar o cabo. Tá bom? Ninguém dá nada, né? A gente sabe disso. Porém, vem junto com o kit ali de instalação. Mas esses cabos, pessoal, eles não podem ser trocados entre si. Um cabo VGA não se mistura com um cabo HDMI, tá bom? Já o USB, a gente tem ali uma diversidade menor, né? E eles são intercambiáveis, tá? Quem vai fazer o gerenciamento disso é a sua placa-mãe. A coitada da placa-mãe. Os outros dispositivos a gente precisa ter um cuidado redobrado. Mas nem tudo nesse mundo é tão perfeito, né? E muitas vezes você não tem o cabo. Tá? Você não tem o cabo ali, mas você tem uma pecinha chamada adaptador. Tá bom? O adaptador não faz milagre. Tá? Ele simplesmente adapta um padrão em outro. Mas como eu disse para vocês lá no material da aula, nem tudo são flores. Tá bom? Então pode ser que algumas funcionalidades não funcionem direito. Vou dar um exemplo aqui. Sua máquina tem uma saída HDMI, mas a tela que você está projetando só tem entrada VGA. Então o que você faz? Você pode usar um adaptador, não precisa ter um cabo novo, um adaptador. Só que vai surgir um problema. Por quê? O HDMI tem o som embutido e o VGA não tem. Então, quando você usa este tipo de adaptador, né, de HDMI para VGA, você vai precisar de um segundo cabo que vai levar o som. Tá? Então, essas coisas todas precisam ser analisadas antes de se usar um adaptador. Muitas vezes o custo agregado, né? Adaptador mais cabo não compensa, cabo de som não compensa o custo de um cabo HDMI. Tá bom? Conversores, né? Conversores têm mais chance de dar certo, tá bom? E geralmente os conversores são caixinhas que você compra, que além da pecinha, além do adaptador, tem um circuitinho eletrônico que vai fazer
alguma compensação, tá? Que vai fazer aí um ajuste para tornar esses padrões fáceis de conversar. Tá? Mas, se possível, pessoal, se possível, evite o uso de adaptadores e conversores. Tenha sempre os cabos originais. Mas por que ter tanto cabo, né? Por que ter tanto adaptador? Pessoal, a situação é a seguinte, ó. Se você tem uma máquina na sua casa, uma máquina na empresa, aquela máquina que está sempre ali, essa máquina provavelmente vai ter os cabos adequados, tá? Vai funcionar perfeitamente. Se você vai em algum lugar fazer uma apresentação, né, mostrar slides, conversar com as pessoas, talvez você precise ter um conjunto aí de adaptadores. É muito comum, tá? Você chegar numa outra empresa diferente da sua e ali você ter um outro padrão. Faz parte do processo tecnológico. O que você deve fazer então? Se você se enquadrar nesse cenário, compre aí alguns adaptadores que você sempre usa. Do contrário, na sua casa, na empresa, lá com a sua máquina direitinho, fatalmente você não vai precisar. Agora, pessoal, vamos entender o seguinte, olha. Computador é um conjunto de peças. A gente viu o gabinete e os seus formatos. Dentro dele, a gente tem fonte de alimentação, a gente tem placa-mãe, a gente tem CPU, a gente tem memória e a gente tem as placas de adaptação, as placas de expansão. Esse cenário detalhado, né, desses componentes e tudo mais, a gente vai ver ao longo do curso. Mas nesse momento é fundamental que você volte lá no material que eu disponibilizei de aula para vocês, assista aquele material e faça os exercícios, os testes de final de tópico. Tá? Quando eu falo lá no tópico memórias, no finalzinho tem 4 ou 5 perguntinhas lá para testar o entendimento. Faça aquilo, tá bom? Exercite, pratique. Caso você não consiga, caso você tenha alguma dúvida, você vai me chamar. Tá? Mas, a princípio, todas as questões desses testes estão dentro do conteúdo apresentado na teoria. Outra coisa, é fundamental que vocês acessem a plataforma NetAcad, é fundamental que vocês leiam os conteúdos que estão ali, porque é um material de apoio para aquilo que eu falo nos vídeos e para esse nosso encontro rápido aqui, para esse nosso bate-papo rápido. Óbvio, né? Nós ficamos 15 dias afastados, semana passada a gente teve aquela paradinha forçada, né? Mas o que vai acontecer? Durante essa semana você vai assistir os materiais e aí na semana que vem a gente vai ter um momento de abertura para você fazer perguntas, para você tentar entender aquele material. Então, qual vai ser o esquema da semana que vem? A hora que a gente abrir o nosso encontro, eu vou perguntar se tem alguma dúvida da semana passada. Não tem, a gente prossegue. E aí, no final, a gente abre para as perguntas desse encontro. Tá? Então, toda semana, eu vou abrir um momento para que vocês perguntem, tirem dúvidas em relação ao conteúdo da semana passada. Lembra que lá no Google Sala de Aula está tudo organizadinho por semana. Então lá nós já estamos na semana 2, tá bom? E todos os vídeos estão ali, tá bom? Pessoal, eu vou finalizar a gravação. Vocês me aguardem por gentileza, tá? Eu vou retomar com vocês para a gente poder abrir a sessão de dúvidas. Tá bom? Então, só um segundo, por gentileza.